Emerson, verminose é um prejuízo para a pecuária como um todo, no Brasil e no mundo. Você tem números que dimensionam o tamanho do prejuízo que a verminose causa para o pecuarista? Bom, isso é bem interessante, que assim, a verminose é um caso antigo, né? Há muito tempo a gente convive com os vermes, praticamente todos os pecuaristas no Brasil e no mundo conhecem e sabem da verminose, mas como é um tema antigo, muitas vezes ele passa desapercebido ou fica relegado porque surgem coisas novas. E, baseado nisso, o grupo de pesquisadores brasileiros, de parasitologistas, né, se reuniram e fizeram uma atualização desse impacto do prejuízo. Porque você tem uma série de causas, né, que a verminose leva, que traz esse prejuízo, né? Desde a queda de peso, produção de leite, enfim. Os pesquisadores, o que eles fizeram? Pegaram esses dados e foram somando o que cientificamente é comprovado. Aquilo que realmente é sabido e comprovado, o quanto a verminose causa. E na hora que você vai somando tudo isso, eles chegaram a um valor de 7 bilhões de dólares por ano, que é o prejuízo que a verminose causa na pecuária. Na pecuária mundial? Não, brasileira. Só no Brasil são 7 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. E é importante ressaltar que assim, isso, na verdade, é um prejuízo que a gente fala que é um dinheiro que não entrou no bolso do pecuarista. Aqui não está envolvido o manejo, o produto, o controle. É simplesmente o que ele deixou de receber, quer seja por ganho de peso, quer seja por produção de leite. Então, é um prejuízo que foi retirado da pecuária nacional. Você poderia explicar um pouco melhor o que é essa anorexia, né? A verminose prejudica, na verdade, a produção de carne mesmo no animal. Isso, mas esse ponto é importante também ressaltar, porque é o seguinte, esse é um dos pontos que é levantado, né, como uma das formas de prejuízo, que é o seguinte, tem uma imagem que é de um experimento que foi realizado, onde ele pegou um pasto, dividiu em piquetes, e foi colocado grupos de animais que foram tratados, foram vermifugados, e outros onde não foi tratado e tinha uma carga de verminose. E é muito claro na imagem, você vê a diferença do tamanho da pastagem. O que isso quer dizer? Pastagem que está mais baixa, está mais consumida, que a gente popularmente chama está mais rapada, são os animais que foram vermifugados. Então, e o que está com a pasto mais alto, ele foi consumido menos, são os animais que não tomaram o vermífugo, não controlou a verminose. Isso mostra que, além do prejuízo direto que o verme causa, sugando nutriente do animal ou impedindo que esse nutriente seja absorvido pelo animal, ele também leva ao menor consumo de alimento. Então, o animal com verminose, ele já sofre, ele perde pelo verme e ele ainda deixa de comer como o outro que foi tratado. Então, por isso que o prejuízo ele vai se somando e vai se transformando nessa monta. Agora, você trouxe alguns gráficos e nós gostaríamos de mostrar agora, para você que acompanha a entrevista, veja a importância e os prejuízos. Vamos explicar esse gráfico que você trouxe. Como você lembrou, 7 bilhões e 100 milhões de dólares anuais. É isso? Isso. Ou seja, é muito dinheiro. Muito dinheiro. De 2 a 10% de mortalidade, até 30% lá no Rio Grande do Sul, é acentuado, hein? É. Redução de ganho de peso, redução de produção de leite, qualidade de carcaça, desempenho reprodutivo também fica prejudicado, interfere na resposta imunológica, interfere no metabolismo proteico, mineral, vitamínico, lógico, né? Animal doente, um animal que tem problemas, né? Anorexia voluntária, que é essa parasitária. Isso é grave. Isso é grave. Isso assim, na verdade, são soma de fatores, né? Quando a gente vai somando todos esses fatores, chega naquela monta, naquele valor tão alto que a gente colocou. Porque não é a verminose em si, né? É ela e aí todo o efeito que ela causa no animal, trazendo uma série de prejuízos. Você trouxe um outro gráfico também? Você trouxe gráficos para explicar? Isso. Bom, você explicava animais sem vermes. Exatamente. Esse aqui é o trabalho que eu comentava, onde que você vê claramente os pastos onde o pasto está mais baixo, né, que a gente chama mais rapado, que foram os animais que foram vermifugados, que foram retirados do verme. E nos outros que o pasto está mais alto, é onde os animais tinham a verminose, mostrando esse efeito que a gente está falando, que além de espoliar, além de tirar do animal, ele impede que o animal também consuma adequadamente. Agora, como identificar de forma eficiente o problema da verminose no plantel? Esse é um outro ponto importante. Como a verminose ela é interna, está dentro dos animais, a pessoa não vê, e aliado a isso, com a melhora das pastagens, a melhora da nutrição, dificilmente hoje você vê um animal com quadros antigos que a gente via, de quadros clássicos de verminose, com um animal muito debilitado, muito magro, às vezes com aquela papeira, né, que é um inchaço no pescoço.
esse quadro é muito difícil de ver. Então, qual é a forma eficaz que a gente tem de controlar e de identificar animais com verminose? É o controle pelo exame de fezes, é o que a gente chama de OPG, que é a contagem de ovos por grama de fezes. Então, nós coletamos as fezes dos animais, por uma técnica a gente coloca numa câmera, leva ao microscópio e a gente vai contar quantos ovos tem, e dentro de uma tabela, um quadro que nós temos já identificado pelos pesquisadores, a gente determina se essa infestação é baixa, alta, e aí qual o tratamento a fazer. Inclusive, esse teste também nos serve para ajudar a identificar produtos que têm um efeito melhor. Porque eu posso fazer esse teste prévio, então eu identifico os animais que estão com infestação e precisam do tratamento, eu posso fazer 2, 3 tratamentos com produtos diferentes, e depois de 7 ou 10 dias, dependendo do produto, eu faço novamente esse exame de fezes e eu vou ver o que teve o melhor resultado. Então, com isso, eu posso também identificar um produto que tem o melhor resultado no controle da verminose daquela propriedade. E aí decide qual o melhor tratamento para o plantel. Isso, qual o melhor tratamento, qual a melhor forma de controle e o momento adequado de fazer também um controle da verminose. Bom, sempre atenção para os problemas, né, que o pecuarista enfrenta no dia a dia. Bom, verminose é um problema, não é tão fácil identificar como já foi no passado, quando os animais aparentavam, né, situação grave, mas às vezes está escondido ali. O animal até tem uma aparência razoável, é isso? Isso. Mas está com problema. Por isso, necessário o exame. Bom, eu agradeço a entrevista do Emerson Botelho, da MSD, sobre os cuidados que nós temos que ter com alguns aspectos da pecuária. Mas ele voltará ao longo dos próximos meses para explicar outros fatores que influenciam aí na rentabilidade, né? Influenciam negativamente, às vezes, na rentabilidade do pecuarista. Mais uma vez, obrigado, Emerson. Voltamos ao programa. Obrigado.